Já na quarta-feira dessa semana, a Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, vai passar por uma das suas atualizações mais importantes, que é inclusive um dos motivos pelo qual a criptomoeda está disparando. E no meio de todo esse otimismo, toda essa euforia, a Grayscale e a Coinbase, que são duas empresas gigantes, estão pressionando a SEC para aprovar ETFs de Ethereum. E a expectativa é que até maio a gente tenha Ethereum negociado na Bolsa de Valores. Será que isso realmente vai acontecer? É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, então na quarta-feira dessa semana, né, no dia 13/3, a gente vai ter a liberação da atualização Dencun, que é a nova grande próxima atualização da rede Ethereum, que ela é uma das mais esperadas desde o Merge. Para você ter uma ideia, o Merge foi a atualização que fez o Ethereum sair do Proof of Work e ir para o Proof of Stake. Então foi uma grande revolução aí. E agora essa atualização Dencun, desculpa, ela promete ser um marco para as soluções de segunda camada, tá? Então tem várias aí sidechains, né? Tem várias blockchains de segunda camada que operam em cima da rede da Ethereum, que buscam justamente ter transações mais rápidas e mais baratas, porém com o aumento das taxas da rede Ethereum por conta de toda essa euforia que a gente está vendo ao longo dos últimos meses, essas soluções de segunda camada também estão ficando congestionadas e ficando com as taxas mais caras do que a média. Então, a grande expectativa por trás dessa atualização é justamente a redução das taxas e o aprimoramento da escalabilidade de uma forma geral da rede. Então, a rede ela deve ficar mais rápida, ela deve ficar mais escalável, suportar mais transações. Então, ela tem 9 propostas de melhoria. Na primeira parte, que é a Cancun, foca em melhorar as transações, a forma com que elas são gerenciadas na camada de execução, que é a camada principal, enquanto a segunda parte, que é a DNAB, visa aprimorar a camada de consenso, que é o stake, que se refere como os participantes concordam com o estado da blockchain. Então essas duas atualizações vão acontecer de forma simultânea, né? DNAB e Cancun, aí ficou o nome de Dencun. Então a atualização ela vai aprimorar a escalabilidade e a eficiência geral da rede Ethereum, assim como a sua segurança. Mesmo tendo foco nas soluções de segunda camada, ela também vai ajudar na escalabilidade e eficiência, ou seja, taxas da rede. E por que que isso é tão importante? Justamente porque as taxas da rede da Ethereum estão em níveis altíssimos, né? Atualmente você tem que pagar aí cerca de 98 GWay, que é a métrica que a gente tinha no dia 5 de março, né? Que é a taxa de gás, né? A taxa de gás é esse GWay aqui. E isso equivale a cerca de 87 dólares para fazer uma transação mediana. Se você for transacionar, então o NFT fica mais caro ainda. Então, mesmo, e outra coisa importante é que a foco dessa atualização, igual eu falei, né, é para a segunda camada. Mesmo no longo prazo, ela podendo aprimorar a escalabilidade, eficiência e segurança de uma forma geral da rede Ethereum, o foco é justamente fazer com que a segunda camada seja mais utilizada, tá? Então aqui, ó, igual o pessoal aqui tá falando, o cara da Fidelity Investments, o Max Weddingon, acho que é o Waddington, não sei falar esse nome desse cara aqui. Ele disse que no curto prazo, quem quiser aí ver uma melhora significativa com relação a essas taxas, é melhor estar utilizando as Layers 2 em vez da camada principal da Ethereum, que vai ser onde a gente vai ver uma diferença maior. E isso também pode estar acarretando numa maior valorização das soluções de segunda camada, né? Então a gente tem várias soluções de transação de segunda camada que são justamente focadas está trazendo aí melhoria para a rede e que vão ser beneficiadas com essa atualização. Claro que isso fez o preço do ativo disparar nas últimas semanas, né? A gente já está vendo aí o Ethereum chegar nos 4 mil dólares. E outro motivo que está fazendo com que essa valorização aconteça é justamente a possibilidade da aprovação dos ETFs de Ethereum que estão aí batendo na porta, né? Então a Grayscale e a Coinbase, que atualmente é a maior empresa, né, de fundo de investimento e a maior corretora dos Estados Unidos,
estão fazendo reuniões com a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, para discutir, argumentar e tentar convencer eles a estarem aprovando aí os ETFs, né? Então a Grayscale, ela quer converter o seu trust de Ethereum, que ela já tem, né? Um trust, um fundo de investimento baseado no preço do Ether, em ETF, ou seja, lançar esse trust na bolsa de valores, mais ou menos o que ele fez com o produto do Bitcoin. E a Coinbase também, né, tá argumentando lá com a SEC, falando que o Ether, o token Ether, ele já é bastante seguro, que ele tem aí mecanismos que limitam a manipulação e fraude da criptomoeda, e também chegou a argumentar aí com relação ao compartilhamento de vigilância da Coinbase com a CME, que atualmente é a maior bolsa de criptomoedas do mundo, inclusive maior do que a Binance. Então, provavelmente, né, a gente vai ver os Ethers serem lançados lá na CME. E por que que isso é tão importante? Porque se tiver aprovação também de ETFs de futuros, às vezes primeiro, né, o ETF de futuro de Ether do que o Bitcoin, a gente pode ver uma entrada massiva dentro aí do Ether, né, que mostra justamente aquela demanda institucional que a gente está vendo acontecer com o Bitcoin. Afinal de contas, o Bitcoin chegou a bater 10,7 bilhões de dólares só lá na CME. 30% dos contratos futuros de Bitcoin são negociados na CME. E o mesmo pode acontecer com o Ether. Então, a Grayscale, junto com a Coinbase, está propondo justamente isso. Se você não quer aprovar agora o meu ETF de spot, então aprova primeiro um ETF de negociação de futuros, justamente porque os mercados futuros eles não têm aquela demanda integral de comprar ali o ativo, né, na hora que o ETF ele é negociado. Então, por exemplo, enquanto no mercado à vista os ativos que são comprados eles são negociados imediatamente, no mercado de futuros os contratos eles são feitos para comprar ou vender ativos em uma data futura por um preço específico. Então não necessariamente aquele ativo vai estar impactando na compra direta de Ether. E outra coisa, né, é que caso a SEC aprove pelo menos o ETF de futuros, isso pode servir como um cavalo de Troia para ela aprovar o ETF de Ether à vista. E se ela aprovar pelo menos um ETF, que seja, pode ser o da Grayscale, as outras gestoras que estão também com pedidos de aprovação, provavelmente terão o seu ETF aprovado, assim como a Fidelity, a Invesco, a Galaxy Digital e a gigante BlackRock, certo? A gente tem já datas finais aqui da decisão da SEC para maio, então em maio ela deve bater o martelo, se ela vai querer aprovar ou se ela vai querer adiar. Particularmente falando, né, atualmente a gente não tem aquela certeza tão grande quanto a gente tinha lá com os ETFs de Bitcoin. Os ETFs de Bitcoin era tipo assim, 90% de chance de aprovação. Só que o Ether é um ativo com um fundamento diferente, né, com outra proposta, e o próprio Gary Gensler, que é o presidente da SEC, afirmou que não é porque ele aprovou os ETFs de Bitcoin que ele vai fazer o mesmo com os ETFs de Ethereum. Uma coisa é fato, o mercado ele está muito ganancioso, ele está muito eufórico, né? A gente está vendo que as taxas de transação em níveis recordes, o preço subindo dia após dia, e isso é justamente um reflexo desse excesso de euforia, não só pela atualização e pelos ETFs, mas também impulsionados pela alta que o Bitcoin está passando aí ao longo dos últimos dias. Então, a primeira coisa, né, que eu queria reiterar aqui é para você tomar um certo cuidado, principalmente com esse hype da atualização, que a gente já viu várias vezes a atualização da rede acontecer. Todo mundo está falando da atualização, todo mundo falando que a atualização vai melhorar muito, e isso vai acabar que o ativo sobe no boato e cai no fato. A atualização sim vai trazer melhorias, mas essas melhorias elas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, certo? Então, eu arrisco até falar que pode ser que a gente veja bastante volatilidade no dia aí da atualização, justamente por conta dessa precificação e porque a gente não tem nada certo referente ao ETF. Então, toma muito cuidado, gerencia os seus riscos, não esquece de, se caso você for negociar criptomoedas, utilizar a nossa apoiadora aqui do canal, a BingX, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!